Xavier pelo Espírito Emmanuel, e cujo título é Vida Conjugal. E essa passagem está em Paulo, de Carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 33, quando ele diz assim: assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. É bem complexo, né? Falar sobre a vida conjugal, né? Mas o Emmanuel nos fala de uma forma bem leve, né? E que a gente reflita, né? Eu dei uma olhada em todos os livros aqui e vi que essa reflexão, né? Em algum livro que eu li, diz assim: não é mais humano e mais caridoso e mais moral unir indissoluvelmente seres que não podem viver juntos do que dar a eles a liberdade? E, na verdade, eu vivi essa história. E, na verdade, eu continuo, em particular, achando que, se você vive com alguém que, de uma certa maneira, não está dando certo, eu acho que é melhor você viver separadamente e amigavelmente de que tornar a vida de ambos e de toda a família um tormento. E por que não dizer, muitas vezes, acontecer tantas tragédias como a gente vê, né? Então, como diz Emmanuel, vamos dizer, ele diz assim: as tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima e as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas, o entretenimento prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muitas vezes, se disfarçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos, construídos nas árvores da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e ao matrimônio se lhes converte em instituições detestáveis. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os devidos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa, e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Que possamos refletir sobre. E agora, passo a palavra ao nosso irmão Gilson, que fará a nossa prece da noite de hoje. Seja bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez, boa noite a todos. Paz e luz para todos nós. Vamos seguir a estrada até o comando do nosso Pai. E pedindo a Ele que o amanhã seja melhor do que hoje. Vamos fazer hoje a prece de Caritas.
Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia e ao órfão. Pai, Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita ao Espírito Consolador derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó beleza, ó perfeição, e querendo de uma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter um evangelho na noite de hoje, com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Assim seja. E assim, amado Mestre Jesus, amado Mestre, nossos mentores espirituais, aos mentores da Casa Bezerra de Menezes, aos nossos anjos guardiões, pedimos a permissão para iniciar o nosso Evangelho da noite de hoje, com muita paz, com muita luz, passando a palavra à nossa irmã Rita. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Francisca. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que o amor de Cristo esteja inundando o coração de cada um de nós, para que assim possamos compreender essas mensagens que a espiritualidade nos faz repetidamente, todos os dias, para que a gente coloque em prática aí o exercício do Evangelho de Jesus. Nosso texto de estudo hoje, capítulo 8, itens 1 e 5 a 7. No item 1 é uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Passando para o tema, pecado por pensamento, adultério, a partir do item 5. Nós temos também uma passagem de Mateus, do capítulo 5, desta feita, versículos 27 e 28. Aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento, como, por exemplo, nesta passagem.
Porque se alguém se envergonhar de mim, de minhas palavras entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier, acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. É uma passagem de Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, não seguido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma empenhada no mau caminho avança na vida espiritual, se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia, é o indício de uma mancha que se esforça por apagar, e não cederá se apresentar a ocasião para satisfazer um mau desejo, e depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau, e se não o realiza, não é por efeito de sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. E naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, antes da gente desenvolver nossa conversa, vamos buscar os significados do que nós acabamos de estudar, acabamos de ler, né? Adultério, que é a última palavrinha aqui do tema, é tudo que se faz de errado, tudo que é mal praticado, o que se realiza contrário às leis morais, às leis do dever, do bem e da justiça. Essa definição a gente encontra no livro Espiritismo de A a Z. Depois a gente, como o nosso tema é pecado por pensamento, vamos então definir pecado e também pensamento. Então, pecado é toda transgressão à lei divina, à lei natural. E pensamento é o atributo essencial do espírito. É a oficina ou laboratório da vida espiritual. É uma força criadora, por meio da qual todo espírito pode reproduzir em torno de si o meio de suas recordações. Pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve. É o que está em Obras Póstumas,
naquele tema de fotografia e telegrafia do pensamento. Então, quando nós nos deparamos com essa expressão, adultério, claro que tem toda uma relação com o nosso exórdio também, essa conexão, né, que o exórdio acabou de falar sobre a vida conjugal, as tragédias da vida conjugal, onde acontece literalmente as traições de adultério entre os cônjuges, né? Onde acontece isso é porque falta o equilíbrio, a fraternidade, a sinceridade, a amizade leal, a lealdade, e falta principalmente o comprometimento com a verdade. Mas essa expressão, ela não significa apenas trair o parceiro ou a parceira. Nós sabemos que normalmente se usa na nossa cultura que adúltera, né, tem até Maria de Magdala, a questão da adúltera, apresentada por todos os adúlteros que não queriam assumir que também eles estavam errados, né? Mas isso não tem a ver, aqui é só um adendo que eu trouxe, que normalmente se pensa, se imagina, quando se fala em adultério, uma relação conjugal rompida. Né? Houve aí um descontentamento, uma contrariedade, algo anormal, né, entre um casal. Mas não é só isso. Nem tampouco é esse ato da traição consumado. Ele alerta que basta pensarmos e já estaremos transgredindo a lei divina do amor, da justiça e da caridade, que, claro, está gravada na nossa consciência. E por isso se chama pecado por pensamento. Mas adulterar não é só nas relações afetivas. A adulteração de alimentos, a adulteração de ideias. Por exemplo, algo muito conhecido por todos os espíritas que estão em atividade. Os irmãos desencarnados, pseudo-sábios. As mensagens dos pseudo-sábios, elas são adulteradas. Como outra vez eu falei, muitas vezes chegam mensagens do Dr. Bezerra aqui para eu analisar e dizer se é do Dr. Bezerra mesmo, que os alunos me trazem. Mas aí, quando você conhece a linguagem do Dr. Bezerra, conhece o caráter, conhece a essência da mensagem, você vai ver que no meio tem uma adulteração. O pseudo-sábio adultera aquela mensagem de forma que a ideia dele prevaleça, a ideia dele se sobreponha à ideia do bem. Que muitas vezes a ideia do pseudo-sábio é enganadora, né? Leva o leitor ou o ouvinte a um engano, e muitas vezes enganos graves. A gente tem muitos exemplos, inclusive dentro da casa espírita. Mas quando Jesus utiliza a expressão adultério, ele não se referia apenas a essa relação conjugal, como já falei. Não somos propriedades de outrem, nem de nós mesmos, né? Somos igualmente propriedade de Deus. E Jesus se referia a todas as nossas relações em que firmamos compromissos. É adúltero
aquele que tem um contrato com uma outra pessoa e adultera esse contrato para levar, às vezes, algum dinheiro, às vezes, uma ideia. Então, isso é adultério também. E muitas vezes a gente diz, mas eu só pensei em alterar aquele contrato, uma página que não estava assinada, e eu ia, modificava ali uma palavra só. Às vezes só pensou, é um pecado por pensamento, mesmo que não tenha sido realizado o ato do adultério, e aí esse adulterar é qualquer ato ilícito, contrário ao bem, contrário à vontade de Deus, contrário às leis divinas, né? Contrário ao bom senso até. Se a gente já pensou, a gente já cometeu adultério também. Então, é preciso que a gente leve nessa reflexão para esse lado também. Não é só as relações conjugais que são adulteradas, que existe o adultério e que existe o adúltero ou a adúltera. São todas essas relações, inclusive comerciais. Então, desde o nosso planejamento reencarnatório, no qual nós firmamos compromissos de nos melhorarmos, de progredirmos moralmente, e aí quando a gente chega aqui, não é bem assim. A gente vai dando um jeitinho brasileiro de, por exemplo, não assumir tarefas. O doutor Bezerra me mandou estudar. Mas estudar é muito chato, eu não quero estudar. Vai dando um jeitinho de adulterar o seu planejamento reencarnatório, não é? E quantas vezes nós falhamos, principalmente em pensamentos. Constantemente nós quebramos regras, nos desequilibramos, principalmente junto aos nossos familiares, aqueles mais próximos nossos. Nos perdemos nos descaminhos da vida material, nos preocupamos em ter e nos esquecemos de ser. E aí, eu tiro, por exemplo, uma bobagem bem simples que aconteceu comigo essa semana. Nossa, uma turbulência do tamanho do mundo em família, quando a gente procura contrariar alguns interesses. E aí, é exatamente isso que acontece. Mesmo que estejamos apenas pensando em contrariar alguém, isso aí já está materializado no nosso espírito. A gente tem que refletir muito sobre isso. Hoje, por exemplo, nós firmamos muitos compromissos nessa vida material. Seja na alimentação, eu estou com uma sensibilidade a determinado alimento, mas eu gosto muito do alimento. Então, eu preciso não consumi-lo, e de vez em quando eu me traio e consumo. No cuidado com o nosso corpo, seja no Pai Nosso, quando prometemos perdoar a quem nos tem ofendido, prometemos amar o nosso próximo, tanto quanto as promessas do início de uma vida conjugal, que a vida conjugal é apenas um exemplo do adultério, do pecado por pensamento, apenas um exemplo. Nós prometemos muito a muitos e não cumprimos. Não é só aquela promessa de subir uma escada de joelho, passar 10 horas em cima dos caroços de milho. Não se trata dessa promessa.
é aquele compromisso que a gente assume entre as relações e que a gente vai saindo de fininho, dando aquele jeitinho brasileiro. Na realidade, nós vamos pensando só em nós, e não nas consequências de, muitas vezes, o que estamos pensando em fazer ou exatamente fazendo. Mas o Espiritismo, ele veio nos ajudar muito nisso. Ele nos esclarece que toda causa gera um efeito, e todo efeito tem uma causa. E aí, frequentemente, nós nos pegamos pensando em adulterar situações ou modificar regras a nosso favor. E aí é quando, pelo menos, percebemos nosso erro, é que já estamos trabalhando para um dia tornar puro o nosso coração. A pureza de coração, né, Jesus já disse nesse início do capítulo que deixai vir as minhas criancinhas, e ele compara a pureza do coração à pureza das crianças. Mas o perigo é não reconhecermos os erros, os nossos erros, nem aceitar que somos imperfeitos. E ainda mais, em alguns casos, a gente escuta a justificativa de que a carne é fraca. A carne é fraca porque o homem ainda está na cultura de uma sociedade muito paternalista, né? E aí ele pode fazer acontecer escondido da família, para ninguém saber, né? E aí, quando descobre aquele reboco, desculpa, a carne é fraca, quando a gente vai passar num caixa qualquer, que recebe um troco errado e faz de conta que não viu. Quando é a nosso favor, tudo isso é adulterar. Tudo isso é pecar. É fazer algo contra o bom senso, contra as leis divinas, contra todos os ensinos que nós temos passado por eles até agora. Muitas vezes nos deparamos com vários tipos de enganação. É nosso espírito quem comanda a nossa vida. Ele é quem precisa ser responsabilizado. Eu conheço pessoas que tudo que acontece de errado na vida da pessoa é culpa da mãe, é culpa do pai, é culpa dos outros. Aí também já é uma grande enganação em que a pessoa está se auto-enganando, né? Nós temos sempre mania de arrumar culpados dos nossos erros. Sempre quem erra é o outro. Nós nunca nos sentimos culpados quando vem uma montanha sobre nós, né? Aí a gente é sempre vítima. A gente não lembra de que em algum momento contribuiu para que aquela montanha viesse sobre nós. E aqui montanha eu estou me referindo aos reveses da vida. Não é só na enchente, a queda de barreiras, as casas que caem, que são... Não é só isso. Mesmo as coisas simples. Acontece e a gente vai passando por cima. Nós não aceitamos a nossa culpa, muitas vezes. Mas o nosso inconsciente sabe e apita como se fosse um sensor. Muitas vezes, materializando no nosso corpo físico dores, desequilíbrios, perdas, padecimentos. São esses alertas que nos traz de volta
ao nosso eixo e vamos investigar as causas. Muitas vezes se descabelar para encontrar, fazer terapia, essa terapia, aquela, e exame esse, exame aquele, muitas vezes não encontra nada. Porque a origem está no nosso espírito, na nossa alma, em compromissos que não fomos à frente, deixamos de lado. E aí, mesmo que eu vá desviando do caminho que está destinado para eu seguir, destinado que eu digo me referindo ao planejamento reencarnatório, não tem jeito. Lá na frente eu vou ter que me encontrar com o que é para que eu faça. Então, quando nada dá certo, aí é que a gente procura Deus. Nos recolhemos no nosso íntimo, vasculhamos nossos pensamentos, e daí encontramos, algumas vezes, na nossa mente, um monte de lodo, de mofo, de picuinhas, de coisas que danificaram o nosso perispírito, nessa mesma existência. Não precisa nem ir longe. E as verdadeiras causas dos nossos males realmente têm origem nos nossos pensamentos. E por falar nesse texto sobre os pensamentos, eu recomendo, no livro Obras Póstumas, tem um trechinho, aliás, é um capítulo inteiro, né, sobre essa fotografia do pensamento. Eu tirei só um trechinho para a gente analisar aqui. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este age sobre os fluidos como o som age sobre o ar. Carregam o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer com toda a verdade que há nos fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam, sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Há mais, o pensamento, criando imagens fluídicas, se reflete no envoltório perispiritual, como numa chapa de vidro, ou ainda como essas imagens de objetos terrestres que se refletem no vapor do ar. Aí, toma um corpo e se fotografa de alguma sorte. Que um homem, por exemplo, tenha a ideia de matar um outro, por impassível que seja o seu corpo material, o seu corpo fluídico é colocado em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que desejou realizar. O seu pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se pinta, como num quadro, tal como está em seu espírito. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no seu envoltório fluídico, que uma alma pode ler numa outra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível para os olhos do corpo. E aí segue, quem desejar, nessa edição pequena de Obras Póstumas, fica na página 78. Mas tem todo um capítulo, Fotografia e Telegrafia do Pensamento, em que Kardec publicou esse artigo na Revista Espírita, e daí foi trazido aqui para Obras Póstumas, depois que ele faleceu, né, que esse livro depois que ele faleceu, que foi editado.
Então, eu queria trazer também, nesse minutinho que falta, uma passagem do livro Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares. Ele traz uns recadinhos sobre esse assunto do adultério, do pecado por pensamento. E aí ele nos lembra, eu vou trazer aqui 4 das regras que ele traz nesse texto. Fazer aos outros o que gostaríamos que lhe fizessem. Essa já é uma regra, ele diz aqui, é uma regra áurea. Então, se eu vou pensar mal do meu amigo ou do meu inimigo, eu gostaria que estivessem pensando mal de mim. Então, fazer aos outros o que se gostaria que nos fosse feito é também uma orientação de Jesus, né? A segunda regra áurea, ele diz que cada um dá aquilo que tem. Se cultiva maus pensamentos, vai produzir atos maus, provavelmente. É nisso que ele diz, cada um dá o que tem. Se tem pensamentos bons, automaticamente vai produzir atos bons. A terceira regra é, com a medida com que medirdes, serás medidos. E a quarta, colheremos o que plantamos. Pronto. Essas 4 regras áureas, a gente encerra nossa conversa e eu convido já a todos para a gente fazer a nossa prece. Que a gente se harmonize, se sinta, né, bem pertinho dos braços do Pai, neste momento. Invoquemos nossos anjos guardiões a nos amparar. Nessa jornada que não é fácil para ninguém, né? E para que, nesse momento, a espiritualidade amiga possa higienizar nossos lares, esse laboratório onde exercitamos tudo o que precisamos, nossas mentes, nosso redor, por onde formos, nosso planeta. Emanemos essa energia do bem-querer, do amor divino, a todos os nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, principalmente àqueles que ainda se comportam como inimigos, e a todos que estão ligados a nós nesta existência, seja por qual razão for. Que com essas emanações inebriemos de luz a quem insiste em ainda não perdoar e em se manter na escuridão, se auto-escravizando ao invés de se autolibertar desses sentimentos inferiores que a muitos desencarnados os prende ainda à matéria, mesmo quando já se passaram para outra dimensão. Mantenhamos-nos, ó guias espirituais, com nossos sentimentos elevados, para que possamos agir dentro da vontade do Pai, controlando nossos impulsos por onde formos. Mentalizemos também essa luz que vem de Jesus e desce sobre cada criatura de todo o planeta Terra. Aqueles irmãos necessitados do amor, afinal de contas, o Cristo disse que ele veio para os enfermos e não para os sãos. Esse planeta de enfermos, que esta luz penetre todas as mentes enfermas neste momento, derramando cura, derramando amor, carinho, a todos os necessitados, aqueles irmãos que estão desesperados,
neste momento com ideias suicidas, que essa luz penetre profundamente sua mente, apagando toda essa lista de maus pensamentos. E a nós, a todos nós, muita luz, como a música de Elizabeth, né? Quanta luz neste ambiente. Então, com isso, elevo a Deus a minha gratidão e a cada um de vocês, gratidão por essa oportunidade, e devolvo a palavra para Francisca. E assim, amado Mestre Jesus, ao mentor espiritual da Casa Bezerra de Menezes, toda a egrégora de luz que nos fez presente nesse ambiente, nesse nosso evangelho da noite de hoje, a permissão para encerrar o nosso evangelho, já convidando a todos para amanhã. Boa noite, até amanhã. Paz e luz para todos nós. Boa noite.